Eu queria desde já agradecer a vossa presença neste primeiro evento da Áspia Bragança, do Núcleo de Bragança, na nova sede, aqui em pleno Parque Natural Montezinho, na aldeia de Vilarinho. Eu queria agradecer aqui a algumas pessoas em particular. Em primeiro lugar, aqui o nosso Presidente de Junta desta aldeia, o Sr. Otávio Reis, que é Presidente de Junta desta aldeia e das aldeias que estão associadas a esta zona, que é Espinhozela, Cova de Lua, Vilarinho e Torroso, acho eu, não é? Não falo nada. Quem é essa presidente? Sim, ainda não irá chegar mais tarde. Também ao Sr. João Conrado Pires, que é Presidente da Associação de Baldios, que foi uma das pessoas responsáveis que permitiu que nós estivéssemos aqui a usufruir deste magnífico espaço, porque o espaço é tutelado pelos baldios. Também à Comissão de Festas de Santo Amaro, que tem dado apoio logístico extraordinário a este evento e a outros que se seguirão. Ao Luís Correia, da Apimonte, pelo apoio que nos tem dado e nos vai dar daqui a pouco a provar o magnífico mel de Montezinho. Ao Joaquim Pinto, Presidente da Áspia, muito obrigado pela tua presença, Joaquim, e pela equipa que trouxeste contigo, de Aveiro e de Lisboa, que muito nos honra, e do Porto, que muito nos honra, e é para nós um grande orgulho ter-vos aqui connosco. A Áspia Bragança iniciou em 2016 aqui em Bragança, não nesta aldeia, na aldeia de Mós, onde nós estivemos sediados até à data. Por isso também queria agradecer à Sra. Presidente da Junta, Anabela Rodrigues, que nos recebeu em Mós em 2016 e permitiu que nós desenvolvêssemos várias atividades, como vocês têm conhecimento. Agora, em 2024, surgiu esta oportunidade de nós ficarmos situados em pleno Parque Natural Montezinho, nesta aldeia magnífica, neste espaço extraordinário, e nós quisemos o quê? Depois da queda abrupta que houve com a pandemia Covid, quisemos recuperar o nosso trabalho com uma equipa renovada, com um espaço novo, uma nova sede, mas, na verdade, com os objetivos iniciais. Portanto, os objetivos que nós queremos desenvolver são os mesmos, é promover a região, o património natural e cultural, sempre uma perspectiva de envolver as populações destas aldeias e, como vocês vão dar conta ao longo do nosso trabalho, é um trabalho que envolve muito as pessoas, os habitantes das aldeias onde nós temos intervenção. A questão da educação ambiental é algo que é prioritário, obviamente, mas também aspectos associados também à educação para a saúde das pessoas que têm uma média etária bastante elevada nestas aldeias e envolver o máximo possível as pessoas das aldeias nas atividades. Muito obrigado e bem-vindos. O rádio do fim era um rádio. É ali, depois foi onde eu estacionei o carro. E depois passamos e passa. Passou a mesmo. Eu já pus lá em cima. Agora e então porque um perspectivo. Só para esquecer. Não está a funcionar. Um cafezinho. Ou um frasco com mel, mas não há toque. Olha, como é que se vê? Agora ali a beber, uma água. Olha que eu não, quando bebi, isso está. Maravilhosa, maravilhosa. Sim. Era para os animais beberem. E o que é que acontecia? É que às vezes vinham as pessoas com o cântaro, não é? Que era sim. Tiravam.
Mergulhavam, tiravam a água. Depois vinha o senhor com o balde do caldeiro da água aos animais, com o balde todo sujo. Exato, com o balde. Engraçado. Depois ninguém morria. Claro. Não dava. E depois havia aqui, isto é para os animais beberem, também servia, era o Facebook antigamente, era aqui que se serviam as notícias. Servia para as meninas marcarem os encontros com os namorados, ir à água. Nós temos apicultura, temos algumas centenas de colmeias por aí espalhadas e como estamos numa associação que é a Associação de Educação Ambiental, nada melhor falar do que falar aqui um bocadinho sobre abelhas, que têm um papel preponderante e de uma relevância enorme nos ecossistemas. E, possivelmente, o pior produto que as abelhas produzem é o mel. A cera vale mais do que o mel, o própolis vale muitíssimo mais do que o mel. O própolis é uma resina que é feita de seiva de plantas, que é incorporado em montes de medicamentos que têm a ver com antibacterianos, antifúngicos, cicatrizantes, e os cremes das senhoras, muitos deles também têm próprios, porque têm características elásticas e de rejuvenescimento. Temos cerca de 900 redes destas. Isto é uma grade de PVC alimentar que é colocado em cima das colmeias, em cima das abelhas, tem uns pequenos peclices para ganhar aqui nós chamamos espaço abelha, para elas andarem por aqui, e são induzidas a fechar isto tudo com a tal resina que é feita de seiva de plantas. Muitas vezes são resinas muito de variadas cores, inclusivamente pretas. Tenho um apiário que tem uma resina preta, que faz própolis preto, mas o mais valorizado, isto é natural. E isto, se alguém tiver alguma ferida e se esfregar com isto arde, mas bem, é um desinfetante e um curativo que é um autêntico espetáculo. Nós tiramos isto, congelamos, batemos, tiramos então o próprio, depois vendemos. Alguém sabe quantas vezes é que uma abelha bate as asas por minuto? Quanto é que uma abelha dura durante o verão e durante o inverno? 3 questões. Para 3 frascos de mel. 3 frascos de mel, um quarto quilo, para quem acertar ou se aproximar mais. O que é a polinização? É o ato sexual das flores. Se não há multiplicação de espécies, não há vacas, e Einstein diz que se não houvesse abelhas ou polinizadores, que há vários polinizadores, também o vento também o é, o ser humano marcharia em 4 ou 5 anos. Porque as vacas deixam de haver multiplicação, deixa de haver vacas, até podemos ter flores, mas deixamos de ter fruta. Bem, isto estamos todos em colapso. Portanto, fica a mensagem da proteção das abelhas, que é muito importante. Quantas vezes as abelhas batem as asas por minuto? Quando estão paradas, 0 por minuto. Acertou. Obrigado. Quantas vezes batem as asas as abelhas por minuto? As abelhas batem as asas 11.500 vezes por minuto. E uma das causas que elas morrem muito cedo durante a produção de mel, que já vamos falar, é por causa disso. É o desgaste das asas. Elas têm um forte impacto no desgaste das asas. E ela tem uma membrana muito fina, que, portanto, com o tempo, elas gastam as asas e muitas delas morrem, caem ao chão, não conseguem voar e morrem por lá. Não conseguem regressar para o ninho. E agora, daí a tal sequência. Durante o verão, quanto é que uma abelha dura? Morrem de cansaço e de exaustão, de ruptura física. E um dos problemas é o desgaste das asas. Elas entram em stress, desgastam as asas, batem as asas, mas já não conseguem ter aquela membrana que lhe dá suporte, caem ao chão e morrem. Nós vamos a iniciar o nosso percurso pedestre, que está marcado para as 10h30, portanto está na hora, exatamente. Ele vai ser iniciado aqui, mas antes de iniciarmos o percurso, vamos falar um pouco no primeiro ponto, que está mesmo aqui ao nosso lado, que é aquela fonte que está ali, chamada fonte de mergulho. O Walter vai falar um pouco convosco sobre o que é esta infraestrutura, digamos, que as aldeias praticamente todas tinham, e depois de nós falarmos um pouco sobre a fonte de mergulho, iniciamos o percurso em direção à Ribeira do Ornal
e ao almoço. Não vão ficar desamparados porque vamos ter um lanchinho a meio do percurso, está bem? Então vá, vamos então iniciar. Vamos todos ter ali com o Walter e vamos ouvir o Walter a falar sobre a fonte de mergulho. Então, antes disso. E a fonte de mergulho porquê? Porque as pessoas, para retirar água da fonte, não é? Tinham que mergulhar o recipiente, neste caso seria um cântaro, para retirar a água. No centro lá das fontes existe este tanque, que era para dar de beber aos animais. As fontes, além de serem de abastecimento de água, também eram as redes sociais de antigamente. Era aqui que se marcavam os encontros, as meninas, quando desculpa de vir à fonte, marcavam os encontros com os namorados, com as namoradas. Era aqui que se recebiam as notícias do que se passava na aldeia. Hoje em dia, algumas estão recuperadas, como esta, e aos tanques praticamente tornam-se como polos para a educação ambiental. São habitats de tritões, salamandras. Este percurso era um percurso interpretativo, onde fazíamos várias ações de educação ambiental e também divulgávamos os nossos projetos da Áspia. Aqui, em cima, eu posso falar de insetos no que diz respeito, por exemplo, a esta maçã. Para nós termos esta maçã aqui, foi preciso que um inseto estivesse lá a fazer a polinização, na macieira. Mas também podemos falar de uma outra coisa, que é a compostagem. É algo que todas as pessoas já estão conscientes do que é a compostagem, como se faz a compostagem, mas ainda não é uma prática e nós precisamos de mudar comportamentos. E portanto eu pergunto, àquela menina, como é que tu te chamas? Leonor, se tu tens uma casca de banana, o que é que fazes com essa casca de banana a seguir? Leonor? Pois, é aqui em educação ambiental, hoje e agora, que nós vamos mudar os comportamentos. As cascas de banana podem ser reutilizadas de várias formas. Uma delas é para novamente fazer, por exemplo, um bolo com casca de banana. Sabias? Pode-se fazer. Outra é guardar as cascas com água, e essa água é uma água super potente para colocarmos nos vasos das plantas e nutrir as nossas plantas lá em casa. Mas muito mais. Em compostagem, o que é que nós fazemos com a casca de banana? Vamos colocar num compostor aeróbio. Nesse compostor vai fazer parte da camada dos verdes, porque... Se me dá licença. Eu produzo anualmente fertilizante para os vasos todos da casa e para a mini horta que tenho lá. À volta tenho uma latada de videiras, aproveito essas folhas, quando elas caem, meto em sacos. Todas as ervas do quintal, dos cortes da erva, também aproveito. Nada vai para o lixo, para o caixote de lixo. Tenho ali um caixote de lixo a 10 metros. O compostor está lá num sítio ensombrado, portanto convém que tenha um pouco de sombra. De vez em quando é preciso ir regar, porque ele está fechado. E aquilo aquece a temperatura. Exatamente. Portanto, no fundo, uma grade em contacto com a terra. Depois, para o composto retirarmos, uma gradezinha de madeira, pode ser umas ripas atravessadas. Os que se compram já têm uma grade própria, plástico também, mas as ripas fica aquilo mais arejado. Podemos fazer um compostor em casa, com madeirinha, bem biodegradável. O primeiro compostor era de uma persiana que reaproveitei quando alterei as persianas. E quem é que vai? Então, a biodiversidade do solo, que vai se alimentar daquilo e produzir um composto terra que cheira a terra e não tem cheiro mau, tem um cheiro maravilhoso, um cheirinho de terra. Estamos a conhecer o Projeto Rios, é uma iniciativa que foi implementada, surgiu em 1997 na Catalunha, está a ser desenvolvida por várias comunidades autónomas e que se estendeu para Portugal e que passou a ser implementado e desenvolvido pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Este projeto tem como objetivo sensibilizar a comunidade para a importância destes ecossistemas e para o seu contributo na qualidade ambiental. O que acontece? A maior parte dos nossos rios foi sendo descurado, serviu durante muitos anos de canais de esgoto e, portanto, é absolutamente urgente que a comunidade possa intervir
para que estes ecossistemas possam ser mais valorizados, porque realmente são de importância fundamental. Ontem comemoramos o Dia Mundial das Zonas Úmidas e é realmente importante, necessário que a comunidade possa ter uma percepção mais concreta do real valor ecológico, mas também cultural, social, de todos estes ecossistemas ribeirinhos. Portanto, no âmbito desta iniciativa, deste projeto Rios, faz-se o convite à comunidade para a adoção de um troço de rio de 500 metros, de rio ou ribeira. Esse convite é feito a toda a comunidade, escolas, empresas, famílias, grupos de famílias. Portanto, com a proposta de fazerem a adoção de um rio e implementarem uma metodologia de monitorização da qualidade ambiental, que passa não só pela monitorização da comunidade macrobentónica do próprio leito do rio, mas também toda a vegetação, toda a zona ritícola deste ecossistema. Grupos na identificação dos macroinvertebrados, de toda a vegetação e fauna associada. Portanto, são todas estas fichas, também a nível dos parâmetros físico-químicos e depois todos os equipamentos necessários para estas amostragens. Espetáculo, tem montes. Ai, que lindo! Portanto, desculpa lá. Podemos envolver as autarquias, câmaras, universidades, toda a comunidade e, portanto, fica o convite para aderirem ao projeto. Basta que tenhamos um mínimo de 4 pessoas para podermos fazer toda a rede de monitorização dos nossos rios. E portanto, isso é mesmo importante envolver a comunidade. De outra forma, não vamos conseguir mudar a situação ambiental. É necessária a reabilitação, apostar cada vez mais nesta aproximação da comunidade aos ecossistemas ribeirinhos. O Parque Natural do Montezinho tem muitos habitats e neste momento estamos a ver um deles, que é a riqueza dos habitats dos ecossistemas ribeirinhos. A identificação da fauna, da macrofauna que vive no rio, a identificação dessa macrofauna vai nos permitir dizer, assim, grosso modo, logo, nem é preciso fazer muitas análises à água neste momento, mas o projeto Rios também tem essa parte da caracterização dos fatores abióticos, vai dizer logo que, efetivamente, nós temos uma boa qualidade da água, porque eu estou a ver larvas de efemerópteras, de libelas, de libelinhas, de tricópteros, etc. Portanto, temos muitas coisas boas, lindas de morrer debaixo de uma rocha aqui neste momento. Aproveitar esta oportunidade e sendo um prazer estar novamente em Bragança com a equipa do Núcleo de Bragança, pois agradecer pela persistência, pelo trabalho que a coordenação do Núcleo de Bragança, agora em nome do Paulo Mafra e a equipa que tem vindo a manter esta dinâmica, sabendo que passámos aqui 2, 3 anos mais difíceis, atendendo às características e atendendo às dificuldades da região, em resultado da Covid, saber que depois deste período estão cheios de energia, estão com muita vontade de revitalizar o núcleo numa área que para nós é muito significativa em termos da direção nacional, e dizer que estamos presidente, vice-presidente, secretário-geral, portanto temos aqui a direção em peso e toda a equipa que tem suportado a atividade da Associação nestes 34 anos. Dizer que é com muito prazer e agradecer ao Paulo Mafra, à equipa, a toda esta grupo de pessoas que estão envolvidos para criar esta dinâmica num espaço que certamente será um espaço de reconhecimento do valor da educação ambiental próximo das comunidades, nas regiões periféricas. Muito do trabalho que se desenvolve é nas áreas urbanas, é nos grandes centros, e estarmos aqui hoje é dizer que
estamos convosco, dizer que estamos disponíveis para pensar em projetos, em dinâmicas, em iniciativas que possam fortalecer o núcleo de Bragança e dizer que estamos muito empenhados para continuar a vir, continuar a estar presentes convosco e encaminhar projetos, que alguns deles são projetos europeus, internacionais, e que é com estes projetos que vamos criando as dinâmicas e o envolvimento e o compromisso de todos para mobilizarmos as comunidades locais. Essa é uma educação ambiental feita, construída com a comunidade, com os atores locais, e dizer que não é um discurso retórico, quer dizer que estamos mesmo comprometidos em trabalhar com as comunidades, com o compromisso de todos para podermos realmente, e hoje falámos muito de vários temas durante o percurso, podermos olhar para aquilo que nós todos podemos construir, ajudar a melhorar com toda a comunidade. Não só muitas vezes pensamos em educação ambiental de escolas, não, educação ambiental com associações de caçadores, associação ambiental com empresas, associação ambiental com políticos, dizer que temos também alguns programas europeus de formação e capacitação de técnicos e políticos para a implementação do Pacto Ecológico Europeu. Portanto, dizer-vos que contem com a direção da ASPIA para podermos apoiar também, passo o pleonasmo, as ações que possam surgir daqui e esperar que nos desafiem também. Não é só dizer, mandem ou digam das propostas, das iniciativas que têm. Estamos a construir o plano de atividades de 2024, portanto, lancem desafios, analisaremos e certamente que apoiaremos as atividades que nos fizerem chegar para dinamizar, para valorizar este território e fazê-lo também como parte de todo o processo de construção da educação ambiental a nível nacional. Nós, na ASPIA, no núcleo de Bragança da ASPIA, temos esta, digamos, prioridade em ouvir as pessoas e envolver as pessoas nas atividades. Na verdade, elas são os atores principais das atividades. Estamos a falar de uma zona que é francamente despovoada, com uma média de idades muito elevada, e as pessoas sentem-se um pouco sozinhas, sem grandes projetos de vida, porque viveram a sua vida, alguns até fora do país, e na verdade têm uma riqueza patrimonial enorme para divulgar às pessoas que não a conhecem. Portanto, na verdade, nós juntamos aqui o útil ao agradável, vamos ter com as pessoas, ouvimos as pessoas e permitimos esta partilha. Ou seja, na verdade, as pessoas, ao partilhar a sua experiência de vida, estão a valorizar o património, seja ele natural, cultural e etnográfico, e as pessoas que nos visitam acabam por ficar mais ricas com essa partilha e todos ganhamos com isso. O que se pretende aqui é demonstrar a potencialidade interpretativa dos percursos que existem aqui. Existem, de facto, vários percursos, eles estão marcados. No entanto, as pessoas normalmente fazem os percursos como numa perspectiva de passeio ou exercício físico. E a componente natural e de interpretação enorme que existe fica de fora. Na verdade, o que aconteceu aqui hoje foi as pessoas que participaram no percurso, inclusivamente as pessoas da aldeia, que conhecem o percurso, ficaram a conhecê-lo melhor. E são pessoas que vivem cá há dezenas de anos. Portanto, e isso acaba por ser, para nós, uma grande felicidade e alegria. Nós sentimos que as próprias pessoas da terra, depois de passarem por esta experiência de interpretação, passam a valorizar ainda mais o espaço onde vivem. Pronto, este é um percurso interpretativo diferente, não é? Uma coisa é caminhar, fazer o percurso de trekking, que uma pessoa tem como objetivo fazer os quilómetros, mas não contemplar a natureza. Aqui o objetivo é contemplar a natureza, é explicar alguns porquês sobre a biodiversidade, sobre a flora, a geologia, a parte de património que é cultural. Este percurso desde a parte de fauna e flora, o facto de passarmos num carvalhal negral, numa zona em que o solo é mais ultravásico, com metais pesados, que podemos ver a nível de flora, uma flora mais pobre, como o sardual. Passamos para um solo mais rico, temos o carvalhal, temos o castanheiro, que são árvores autóctones, e o carvalho negral, o Quercus-pirenaica, é uma das árvores típicas da Terra Fria Transmontana, estamos na Terra Fria Transmontana. A nível de geologia, falar sobre o património existente, os fornos da cal,
para que é que serviam antigamente os fornos da cal, desde como é que era extraído o calcário, como era produzido, depois transformado o calcário na cal. Os moinhos também, que fazem parte do património ao longo do rio, sobre como é que era transformado os cereais, como funcionava o moinho. No fundo é tentar explicar às pessoas como se fazia, como é que antigamente se fazia certas atividades. Hoje nós estamos aqui assim na celebração do lançamento do núcleo de Bragança. Resolvemos também trazer um dos projetos da ASPIA. Trouxemos vários para incrementar o plano de atividades deste núcleo, caso eles assim o considerem relevante. Uma das atividades são as Green Walks pelos parques naturais. Nós já realizamos no Parque Natural de Sintra Cascais, temos outro agendado para o Parque Natural da Serra da Estrela e vamos dar continuidade, promovidos pela ASPIA, pela sede por Lisboa, e que permite os outros núcleos também poderem se sentirem motivados e sensibilizados para usar este tipo de atividade no campo e promoverem e sensibilizarem as pessoas para a educação ambiental. Portanto, hoje, nós ao realizarmos o PR4, o percurso de Ornal, com a Ribeira de Ornal e com o Rio Baceiro, nós tivemos a oportunidade de ver a geodiversidade e a biodiversidade. E as populações, os locais e os convidados tiveram a oportunidade de perceber que existem 3 grandes grupos de rochas, as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas, e enquanto calcorreávamos o percurso, resolvemos efetivamente olhar para o que os pés pisavam, ou então para o nosso lado esquerdo e o nosso lado direito, e interpretar a paisagem. Começamos pela base, pela geodiversidade, e vimos que efetivamente tínhamos várias rochas metamórficas, de metamorfismo regional, com altas pressões, e encontramos xistos mosqueados, serpentinitos e xistos propriamente ditos. Tivemos também a ver de que forma é que eles estavam ali, qual foi a sua história dentro do ciclo das rochas, e compreendemos que efetivamente, para que tenhamos ali um xisto, outras rochas tiveram que existir na sua gênese. E mais tarde os xistos vão cada vez mais entrar em profundidade e passarem de um estado sólido a um estado líquido e formarem magma e novamente serem rochas magmáticas de profundidade ou de superfície. O público em geral que esteve presente teve a oportunidade de perceber que há diferenças entre os xistos e os granitos, e temos ali a Serra de Montezinho com granitos, interpretamos uma carta geológica simplificada com um guião de campo, e as pessoas também conseguiram compreender a idade das rochas, a idade que estávamos ali aos nossos pés, que idade é que era aquela. Mais ainda alguns acidentes que existiram e que nós estávamos a fazer, tipo o graba, no caso de termos ali falhas que fazem com que exista um abatimento das rochas e que provoquem um graba. E isto é assim, isto é um laboratório a céu aberto. Eu estou aqui a fazer uma ação de curta duração para professores, estou a promover isso, a fazer com que o Núcleo de Bragança também tenha a possibilidade de ter 3 horas de formação para professores e, neste sentido, usarem o Parque Natural de Montezinho como um laboratório natural da biodiversidade e da geodiversidade. Falei um pouco da geo e depois avançamos para interpretar o que acontecia no Azinhal, no Souto. Interpretamos e fomos vendo as folhas caídas, vendo se tinham pelos ou se não tinham pelos, se efetivamente era um carvalho negral, um Quercus pyrenaica, ou se era um carvalho, neste caso, uma azinheira, o nome científico da azinheira é o Quercus rotundifolia, e portanto vimos a diferença entre os quercus, percorremos e fomos olhando para os musgos, portanto, para os briófitos, para os pteridófitos, para as gimnospérmicas, que também lá estão presentes e hoje não conseguimos falar muito, e angiospérmicas, na evolução das plantas, até às plantas com flor. Levei a minha rede de campo para ver se encontrávamos borboletas e falávamos também das borboletas, dos insetos e da importância que têm para as plantas com flor, que é o caso das angiospérmicas. As angiospérmicas não completam o seu ciclo de vida se não tiverem insetos, e isso vai de encontro ao bem-estar e vai de encontro, inclusive, ao dia que nós hoje estamos aqui assim,
parabenizar não só o lançamento do núcleo, mas também o Dia Mundial das Zonas Úmidas. A ASPIA Lisboa, a ASPIA no seu total, está hoje a parabenizar o Dia Mundial das Zonas Úmidas e promove esta Green Walk nesse sentido e nesse efeito. E, portanto, olhando para os insetos, nós conseguimos entrar dentro do rio, recolher uma amostra, mostrar à população o nosso projeto, que é o Projeto Rios, que tem 18 anos, mostrarmos as fases larvares dos insetos que lá estavam presentes e outra biodiversidade, como por exemplo a rãs, que vimos ali, e conseguimos falar sobre o Projeto Rios, mostrar às pessoas que efetivamente nós temos uma grande biodiversidade. Quando vamos até a um rio, nem todos os rios nós encontramos o que hoje encontramos aqui. E a Ribeira do Ornal está repleta de biodiversidade, está de boa saúde, com macroinvertebrados bentónicos capazes de nos dizer: estamos aqui, estamos com muito boa saúde e temos que ser protegidos e preservados. A educação ambiental hoje aconteceu aqui e agora, com estas ações que nós fizemos no decorrer do nosso percurso. Antes de mais, agradecer o envolvimento e este trabalho de equipa que tem existido aqui na aldeia de Vilarinho. Um agradecimento à Comissão de Baldios, de Vilarinho, também à Junta de Freguesia, a União de Freguesias, por nos ter acolhido no âmbito deste novo conceito da Comissão de Cogestão do Parque Natural de Montezinho, a EPGA, que é uma das associações que representa as associações de ambiente de Portugal e que tem assento na cogestão, elaborou uma candidatura e, fruto de uma vinda cá, numa das reuniões, conhecer este espaço, surgiu a ideia de criar o projeto Montezinho para Todos, que no fundo pretende ser uma primeira iniciativa, de outras que também estão a acontecer, e que tem como objetivo tornar esta antiga escola primária também dotada de alguns equipamentos de interpretação ambiental. Aqui a nossa curiosidade vai ser que nós vamos pela primeira vez focar na toponímia ser uma fonte de atração turística, por assim dizer, ou seja, vamos explorar os topónimos locais, que são muitos mais do que aqueles que vêm nas cartas militares, para conhecermos o território através da cultura ancestral associadas aos topónimos. Um sardual ou o sardual é fácil de saber o que quer dizer, porque quer dizer que é uma terra que está cheia de azinheiras ou de sardões ou de carrascos, mas já a Ribeira do Ornal, de onde é que vem o nome Ornal, e muito mais que ainda há por descobrir. Felizmente, algumas pessoas da aldeia estão a ceder a trabalhar com os nossos colegas, o Rui e a Beatriz, que estão a fazer alguns depoimentos sobre os topónimos, mas também, de alguma forma, vamos criar aqui uma mesa interativa. Vai ter uma maquete 3D para se poder ver o Parque Natural de Montezinho de uma forma mais real. Essa mesa 3D vai ter uma projeção multimédia e também vai servir um pouco de apoio ao caminhante. Incentivar os percursos pedestres, a visita pelo rio, no fundo os objetivos tanto da associação como da cogestão como da ASPEA são comuns, trazermos mais pessoas a conhecer Montezinho, a passear e a conhecer estes 3 percursos pedestres que estão aqui sediados na aldeia de Vilarinho, mas carregando num botão da mesa interativa também poderem conhecer onde é que vão estar o outro percurso pedestre de Gimonde, de Montezinho e todos os que existem. Algumas curiosidades que depois também vamos tentar desenvolver, que é carregar num botão e ficar a saber onde estão os artesões ainda que existem no Parque Natural de Montezinho. Por isso é que também estamos a filmar o Gilberto, que é o cuteleiro da Aveleda, o senhor que faz as máscaras em Rabal e de uma forma simples, é um projeto simples também que não pretende criar e mudar todo o Parque Natural, mas sim valorizar a aldeia de Vilarinho e aproveitar este bom espaço que é a antiga escola primária, que foi recuperada para ser o ponto de partida
para os percursos pedestres e para a visita ao Parque Natural. Daí que se cria aqui, como nos líquenes, uma boa simbiose entre a EPGA e a ASPEA para, em conjunto, podermos partir à descoberta do Parque Natural de Montezinho. O projeto é este, tem outras, obviamente, tem outras características. Em Espinhozela vamos tentar criar um parque de merendas para todas as pessoas, por isso é que se chama Montezinho para Todos, em que vai estar um painel disponível para surdos, mudos e pessoas com necessidades especiais. Já tivemos a colaborar também para a recuperação e valorização dos percursos pedestres, a colocar alguma sinalética onde ela faltava. Este ano fizemos cá um campo de trabalho internacional, tivemos a construir algumas mesas de piquenique em castanho bravo. Somos um pouco, achamos que o plástico reciclado é bom, mas a madeira é muito melhor, não é? De alguma forma queremos valorizar aquilo que é nosso e que é autóctone e depois contribuir em todos os aspectos também para divulgar o nosso Parque Natural de Montezinho. E pronto, um obrigado e obrigado por esta oportunidade de dar a conhecer em poucas palavras o que vai ser o projeto. A educação ambiental faz-se pelas bases. Nós não conseguimos trabalhar alterações de comportamento se estivermos em gabinetes, se estivermos a criar leis que não envolvem diretamente as comunidades, os diferentes atores sociais, desde a infância aos atores políticos, aos técnicos, às empresas e todas essas comunidades. Neste caso, o território do Parque Natural de Montezinho é um território também que deve considerar as comunidades para a valorização do próprio território e para contribuir para as alterações do que são a adaptação, mitigação às alterações climáticas, como é que estes territórios podem ser valorizados e como é que eles podem ser um bom exemplo para as políticas locais e políticas nacionais. E através dos projetos, a questão que coloca, através da ação que a ASPEA desenvolve a nível nacional, consideramos que o Polo de Bragança, através da comunidade do Parque Natural de Montezinho, pode ajudar-nos a compreender os territórios à escala local e vermos como podemos juntar estas pessoas, estas comunidades que fazem parte destes territórios, na construção de propostas, de ideias, de projetos, de iniciativas, por um lado que atraiam mais pessoas para estes territórios e por outro lado que valorizem o trabalho das pessoas que estão nestes territórios. Isto é um exemplo que podemos depois transportar para outras comunidades e para outros territórios, sejam mais urbanos ou territórios com outras áreas e com outras dimensões. Este é um aspecto importante. Por outro lado, também, a partir destes territórios, a proximidade com os atores políticos locais é maior. Portanto, há uma maior proximidade e podemos, a partir daqui, mostrar de que as políticas de proximidade, de que os contributos dos diferentes atores sociais que atuam no campo da educação ambiental, da preservação da biodiversidade, do trabalho com a valorização das profissões tradicionais, falamos aqui a questão do mel, a importância que tem o mel para a região, a questão das castanhas, a valorização dos castanheiros ou da produção de castanha, vermos como é que estes exemplos podem ser importantes para outras políticas mais abrangentes a nível do território, mais regionais ou mais nacionais. Esta proximidade dos atores sociais com os atores políticos locais ajuda-nos a perceber de quanto é importante nós ouvirmos todos aqueles a que chamamos os grupos subrepresentados, ou os grupos minoritários, ou aqueles grupos que normalmente não participam na definição das políticas e das estratégias para as políticas locais ou nacionais. Pode ser aqui um bom exemplo de como é que nós olhamos o território, de como é que nós podemos fazer propostas de inovação, ciência e cultura, por exemplo, como é que nós podemos ter propostas para o empreendedorismo, atraindo mais pessoas para estas regiões e valorizando as próprias regiões, pensando de como é que os produtos locais, aqui conjugando com a economia circular, que muito se fala, mas muitas vezes é no abstrato, como é que nós podemos aqui
promover o desenvolvimento da economia local, valorizando este conceito que temos de economia circular, que é como é que nós podemos utilizar os produtos locais, como é que podemos valorizar os produtos locais para serem também consumidos localmente. Todas estas são ideias, são propostas que deixamos com este núcleo, com este grupo, que está reativado depois deste período de pandemia, destes anos que nos dificultaram a todos esta proximidade, estas dinâmicas, em pleno Parque Natural de Montezinho, articulando com as comunidades, com a direção do ICNF, com as autarquias e com o poder local, no fundo, podermos mostrar de que estes exemplos e este trabalho que hoje podemos presenciar através do contacto com a natureza, através do percurso que fizemos, um percurso interpretativo da valorização dos produtos locais, podemos pensar em formas de envolver as pessoas, de comprometer as pessoas para sociedades ambientalmente mais responsáveis e socialmente justas.